Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma semana muito especial. No domingo que passou, terceiro domingo do tempo comum, a pedido do Papa Francisco, em toda a igreja, comemorou-se o Dia da Palavra. Lá no mês de setembro, ainda do ano passado, na festa de São Jerônimo, o Papa Francisco lançou um documento, um decreto, uma nova lei, por assim dizer, na igreja, de que no terceiro domingo do tempo comum, toda a igreja se volte, né, ou esteja voltada para celebrar, assim, com muita alegria, esse dia como o Dia da Palavra. A verdade é, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ilumina toda a realidade humana. E, ao mesmo tempo, não existe nenhuma realidade humana, nenhuma estrutura produzida, feita pelo humano, que esgote, né, essa dimensão da palavra. Nós não podemos dizer, olha ali ou olha aqui, para você ver como é o reino de Deus. Não existe uma realidade humana que possa esgotar essa realidade do divino. Né? Por isso, a necessidade de, como fiéis, como crentes, estarmos sempre atentos à palavra. Porque é ela, a palavra, a única realidade neste mundo, capaz eficientemente de nos dar o conhecimento de Deus. Né? Assim, a gente poderia dizer, como expressou-se o Concílio Vaticano II, com a mesma força da Eucaristia, né? Para traduzir, com a mesma força da hóstia, né? O ato da comunhão, o ato de receber Jesus é equivalente ao ato de receber a palavra, de comer a palavra, de mastigar a palavra. E não foram ou não são poucos os esforços da igreja
para que essa palavra, né, para que essa presença, essa Shekinah, essa presença de Deus na sua palavra se estenda, né, alcance todos os rincões da nossa humanidade, tanto numa perspectiva pessoal, né, da minha realidade pessoal, humana, da minha realidade da comunidade, né, que eu vivo, e também da sociedade, que é um reflexo. Essa sociedade é um reflexo do meu eu, né, de como que eu entendo, como que eu vivo, como que eu estou, como que eu sou nesta sociedade. Embora que a igreja tenha feito todo esse grande esforço histórico, só o fato de preservar a palavra, né, preservar a Sagrada Escritura, fazer com que ela, durante estes, de cristianismo, 2000 anos, de religião, né, da nossa crença em Deus, quantos mil anos? 3.000 anos, ao menos, de texto escrito, né, já que os primeiros escritos são exatamente da carta do livro do profeta Samuel, aí nesse entorno do nascimento do Estado de Israel, né? Aí por Davi, Salomão, nesse inteirinho é que você tem grafado, escrito o primeiro texto da Bíblia, né, que chegou até nossas mãos, que é o texto de Samuel. Então, desde lá até este momento, este exato momento, deve-se sim à Igreja Católica a preservação da palavra no texto escrito, né? A preservação do texto, que equivale a dizer a preservação da própria palavra, porque sem o texto escrito, é impossível, humanamente falando, não individualmente, como comunidade, né, ter acesso a este jeito, esta forma, a esse Deus da forma como nós conhecemos, né? Exatamente por isso que você tem um número enorme de religiões, porque cada uma segue, né, lá os seus textos, por assim dizer. Nós, cristãos católicos, seguimos a Sagrada Escritura que está na Bíblia. Primeiro, aquele momento lá da Bíblia hebraica, não é? Com seus 36 livros, depois aquela quantidade de livros escritos no pós-exílio, não é? Aqueles 7 livros, mas de maneira mais especial, que não constam lá na Bíblia evangélica, e depois o Novo Testamento, com todos os seus livros, né, os 27 livros. Este trânsito pela palavra de Deus grafada, escrita, nos permite conhecer mais e melhor o rosto de Deus. E quanto mais nós fazemos esse trânsito, né, quanto mais nós fazemos esse caminho, mais nós temos acesso, né, ao miolo, ao interior de Deus, do qual minimamente nós podemos dizer que é o Deus da misericórdia, né? Quanto mais caminhamos, quanto mais nos esforçamos, minimamente chegamos a esse Deus da misericórdia. A misericórdia é não é o contorno, é o entorno de Deus, o mais longe do centro de Deus é a misericórdia. Ou seja, quanto mais caminhamos, quanto mais pautamos, quanto mais transitamos pela palavra, a primeira fronteira que nós chegamos da identidade de Deus é a misericórdia. A misericórdia é a porta de entrada. Se, sendo a misericórdia, né,
a entrada do conhecimento de Deus, saborear o interior de Deus é quase que impossível. A igreja diz que são poucos ou poucas as pessoas que conseguiram chegar a este estágio de contemplação. Mas não fique triste, pensando assim, então é impossível fazer uma experiência de Deus. Olha, se você se aproximar da fronteira, de Deus que é a misericórdia, você vai transformar, não só a sua vida, a sua comunidade, a sociedade na qual você vive. Porque a realidade mais avançada, não é, que nós podemos construir, ainda toca levemente essa fronteira que é Deus, que é a misericórdia. Nós vimos aqui na primeira leitura, todo esse contexto aqui de Davi, da sucessão possível de Davi, da promessa da sucessão de Davi, mas é preciso, ao menos, ter participado da missa ontem, quando Deus puxa a orelha de Davi e diz assim, menino, vem aqui, você acha que é possível abarcar a minha realidade e me prender lá em algum lugar? Construir para mim uma casa? Onde as pessoas precisam caminhar, andar, viajar. Mais do que isso, quiçá, né? Pagar para adentrar a minha casa um valor qualquer, um pombinho, um cabrito, para poder estar comigo. E deu um puxão de orelha bem forte em Davi. Quiçá Davi pensasse que tendo, não é, essa posse de Deus, poderia ter a posse do todo. É uma realidade humana, né, que a gente quer, através do sagrado, fazer uma espécie de dominação. Né? Ele tem o sagrado, ele é dono do sagrado, então ele tem a posse do todo. Ninguém de nós tem a posse do todo. Ninguém de nós tem a posse do todo. O que nós devemos procurar, é esta humildade de poder trabalhar com o fato de que quanto mais caminho, quanto mais me esforço, posso saborear, chegar a esse limiar de Deus que é a sua misericórdia, assim como o sol, assim como a luz, não é? Onde nós estivermos, que ao nos voltarmos para o sol, a gente vai sentir o calor dele, não é? A luz que ilumina. Mas é impossível, humanamente falando, impossível irmos até lá, o miolo da onde está esta luz. Né? Então, amados, não pensemos que nós temos a posse de Deus, a posse do sagrado, a não ser que queiramos viver uma espécie de um avatar. Lembra daquele filme Avatar? Que você entra lá numa máquina e depois sai lá num outro mundo. Mas há pessoas que pensam assim, há pessoas que vivem um avatar. Para um outro passo, chegarmos aqui no Evangelho, né, para confirmar essa fala de que não se esconde, é impossível esconder uma luz debaixo da cama. Não é? Ou seja, que é impossível abarcar para mim, para que eu seja o dono, não é, desta luz. Esta luz, ela não tem um contorno, é um entorno, é muito maior do que as nossas possibilidades.
Essa luz é aquelas notas que estão além da partitura. Sabe, a música, você escreve lá a partitura, por mais que você seja um gênio, como tem os grandes gênios da música, né? Que prevê todas as possibilidades ali na pauta e lá na maior orquestra, né? De repente um sonzinho do pássaro, ou um sonzinho do vento que sibila em alguma coisa, é uma nota a mais. Não existe uma partitura de Deus, não tem uma pessoa que seja dono dessa partitura de Deus, porque Deus é muito maior que nossas realidades. Para finalizar, amados irmãos, seria tão bom se já nos contentássemos em saborear essa dimensão da misericórdia. Porque essa misericórdia de Deus, quando toca na aflição do humano, explode a graça. E a gente pode ver então o rosto mais e melhor de Deus. Desejemos, amados irmãos e irmãs, viver esta misericórdia que cura, que santifica, que inclusive perdoa pecados. E assim podermos então acreditar que estamos dando estes passos, né, para o interior do ser de Deus. Amém.